Hello Strangers, estou aqui nesse curso de redes neurais e agora estou animado para a gente falar sobre a teoria das redes clássicas. Eu vou falar com a teoria de forma bem por cima, certo? Bem superficial, tomando várias liberdades, porque aqui o meu objetivo é que vocês entendam bem ali para não ficar perdido quem não entende nada, e quem já entende lembre dos conceitos e fale: ah, é mesmo, era assim, né? Ah, é desse jeito. Então não espere nada muito detalhado aqui e que siga a grosso modo a interpretação teórica de redes neurais clássicas. Bom, essa aqui é uma estrutura de uma rede neural de uma forma bastante abstraída, certo? E como ela funciona? Nós temos uma camada de entrada. E o que seria essa camada de entrada? Basicamente, essa camada de entrada é aqueles atributos que eu mostrei para vocês na aula anterior, que seria o tamanho da mama, o tamanho do tumor na mama, entre outras coisas, né? E a partir desses atributos dessa camada de entrada, nós vamos passar por vários neurônios, certo? Que eles vão disparando, falando assim, esse dispara, esse dispara, esse dispara, e a partir disso a nossa camada de saída classifica o 0 como não tem câncer a partir desses atributos. O 1, infelizmente, ela tem câncer a partir desses atributos que me foi dado. Isso para um problema de classificação, tá? Lembrando que temos problemas de classificação quando queremos fazer uma predição discreta, certo? Tipo 0 não tem câncer, 1 tem câncer, ou então 0, 1, 2, assim, valores discretos que são inteiros, vai? E quando nós temos que descobrir um número contínuo, por exemplo, saber o valor que vai estar o dólar daqui a 5 dias baseado em alguns atributos da camada de entrada, aí seria um problema de regressão. Mas enfim, o esquema para os dois funcionaria da mesma forma. Nós temos valores nessas camadas de entradas que vão passando informações para esses neurônios. Esses neurônios vão disparando a partir dessas informações passadas e agregam essas informações para o próximo neurônio. O outro neurônio agrega as informações de todos os outros, certo? E dispara também, levando essas informações para a camada de saída. Se a nossa camada de saída passar um valor incorreto, que não corresponda com a realidade ou que esteja muito longe da realidade, caso seja um problema de regressão, o que a gente faz é repassar esse erro para as camadas anteriores no processo chamado de backpropagation, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui, certo? Mas o que seria mais ou menos ali é o seguinte: a partir do valor aqui da camada de saída, a gente vê quem errou mais. A gente fala assim, é como se esse neurônio falasse assim: eu tenho certeza absoluta que essa mulher tem câncer. E esse neurônio fala assim: eu tenho média certeza. E esse aqui fala: eu acho, né? E esse aqui fala: eu também tenho certeza absoluta. O que aconteceria? Esse neurônio, a operação de backpropagation faria com que esse peso ficasse: você errou muito, você errou médio, você errou médio, você errou muito também. E aí esses pesos se ajustariam da melhor forma possível, de forma que a partir dessas camadas de entrada nós tivéssemos uma solução ótima nessa camada de saída. E qual é a fundamentação matemática teórica ali bem por cima, por trás disso? Aqui basicamente nós temos uma rede perceptron, certo? Que seria como se todas as nossas entradas estivessem conectadas a um único neurônio, e a partir deles nós já pegássemos a saída. É como se a camada de entrada aqui tivesse ligado diretamente na camada de saída. É como se vocês esquecessem isso aqui, certo? E apenas isso fosse a nossa camada de entrada. Apenas isso aqui fosse a nossa camada de entrada. O que nós temos? Nós temos a partir dessa camada de entrada pesos sinápticos. O que são esses pesos sinápticos? É um valor que a gente multiplica com a entrada, com o valor de entrada naquele neurônio, e com o somatório desses valores nós temos a possível resposta, o quanto que ele vai disparar, certo? Tipo assim,
Imagina que eu peguei esse valor, multipliquei por uma constante que é esse peso sináptico aqui, para falar qual é a força dessa ligação, certo? O quanto que esse neurônio importa para dar um valor aqui na saída. E com isso eu somo tudo que me falaram aqui nessas quatro conexões e faço uma classificação ou faço uma regressão. Na verdade, eu somo tudo isso, aplico uma função de ativação que geralmente é uma normalização, na maioria das vezes, certo? E aí sim a gente tem a saída no nosso neurônio. Essa é mais ou menos a base matemática por cima. Revisando mais uma vez, temos aqui a nossa camada de entrada, ela que tem algum valor aqui dentro que a gente pega do nosso dataset, certo? Esse valor a gente multiplica com algum peso dessa conexão aqui e depois a gente soma essa multiplicação com a outra multiplicação dessa outra camada de entrada. Dentro disso aqui, depois desse somatório, a gente aplica uma função de ativação e vê o quanto que aquele neurônio disparou para passar de informação para o próximo. E assim vai, conexão a conexão. Quando a gente chegar aqui, a gente vê o quanto que a gente errou e passa esses erros para as camadas de trás de forma a corrigir esses pesos. E como aí aqui eu vou dar uma visão bem superficial também de como a gente faz para corrigir esses pesos. O que a gente faz para corrigir esses pesos é o que chamamos de descida do gradiente. O que é isso? Os nossos pesos, eles geralmente vêm em uma configuração inicial aleatória, certo? Que tende a ter um erro muito alto. À medida que a gente for tentando acertar valores, nós vamos aplicar uma função matemática chamada de... que é essa descida do gradiente, que quem aí já viu derivada parcial talvez tenha ouvido falar, que a partir desse erro, de o quanto que eu estou errando, eu vou ajustando esses meus pesos de forma que eu chegue no menor erro possível para aquele meu peso. E assim, isso acontece para cada um desses pesos, ou seja, veja o quão é pesado você fazer essa operação. Olha aqui quantos pesos a gente já não tem só nessa camada interna, só nessa camada intermediária. Teríamos que fazer isso para cada uma dessas operações. Por isso que é tão pesado. Um problema quando a gente está fazendo essa descida do gradiente é esses mínimos locais e esses mínimos globais. O que isso geralmente tende a fazer? Quando eu estou nesse mínimo local, é uma configuração de pesos ao qual os nossos valores estão ajustados de forma que eles interpretam ser o melhor local de erro ali, porque eles olham para o lado e notam: se eu vim para cá eu vou começar a errar mais, se eu vim para cá eu vou começar a errar mais. Então isso acaba gerando um problema do nosso modelo acabar se acostumando a um mínimo local. Existem várias técnicas que a gente aplica aqui para chegar a um mínimo global, ao qual eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas uma delas que poderia ser é aplicar um learning rate, que é essa taxa aqui que ele vai se aproximando ao mínimo local alto. Que aí ele vai dar uma passada rápida para cá, uma passada rápida para cá, uma passada rápida para cá, para cá, e não deu certo. Tem que ser uma passada mais rápida ainda. Uma para cá e outra para cá. Ó que bom. Só que aí ela vai dar outra passada e vir para cá. Aí não deu ruim, né? Por isso que essa não é a melhor técnica. Existem várias outras que talvez um dia eu entre mais em detalhes. Aqui vamos falar daquelas funções de ativação que eu mencionei anteriormente. Existem várias funções de ativações, certo? Que a gente usa para problemas específicos. Essa daqui é a mais comum, que é a função de ativação linear. Ela é a mais tranquila, também chamada de função identidade, que apenas pega os nossos valores do x e rebate no y. Ou seja, o valor que chegou aqui dessa soma, eu vou pegar como a saída dela esse exato mesmo valor, eu não vou fazer nenhum tipo de normalização. A outra função que a gente vai utilizar na aula prática, na próxima aula prática, é essa daqui, que é a função do gradiente.
Não, a função sigmoide, perdão, errei. A função sigmoide. E o que ela faz? Ela, a partir do x, que aqui está z, certo? Mas é só a unidade. A partir do x que me é passado, eu vou colocar ela nessa função aqui. E esse valor vai me dar algum numeral entre 0 e 1, certo? Quanto mais negativo, mais perto do 0 ela vai estar. Quanto mais positivo, mais perto do 1 ela vai estar. E qual é a interpretação prática que a gente faz disso? A interpretação que a gente tem quando está programando e olha esse resultado. Se ela ficou, quanto mais próxima do 1, mais aquele neurônio tem certeza daquele resultado, então mais próximo de 1, por exemplo, mais próximo daquela mulher ter câncer. Quanto mais negativo, menos aquele neurônio disparou, então menos a chance, a probabilidade daquela mulher ter câncer. E isso é usado porque ela varia de 0 até 1, certo? Aí dá para ter essa visão meio grosseira de probabilidade. Aqui é uma outra função muito utilizada que eu quis colocar ela, eu peguei ela dessa relação com a sigmoide, que é a ReLU. Ela é bem tranquila, basicamente ela diz o seguinte, ela é muito usada em Deep Learning, muito usada por fatores que ela acaba fazendo os pesos se ajustarem melhor, por motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Que o que ela faz? Se o valor é negativo, é 0. Se o valor é positivo, eu jogo a identidade. Basicamente, ela é isso. E bom, por essa aula é isso, certo? Na próxima a gente vai implementar isso. Lembrando que eu só fiz isso aqui para você não ficar perdido que não sabe nada da teoria. E tchau, tchau.